Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso 12º episódio do podcast Caminhos Sustentáveis. Eu me chamo Bruna, sou engenheira civil e empreendo na área da engenharia e da consultoria ambiental há mais de 4 anos. E esse podcast veio para levar mais informação, mais conhecimento e quebrar barreiras sobre o assunto de meio ambiente e sustentabilidade e que a gente possa cada vez mais alcançar mais pessoas com esse tema. Para você que não nos segue nas redes sociais, siga pod Caminhos Sustentáveis no Instagram e no Facebook e se inscreva no nosso canal do YouTube para acompanhar este e todos os nossos outros episódios. Este programa, que tem o patrocínio especial da Sustenbio Engenharia e Meio Ambiente, que há quase 10 anos leva soluções inteligentes e sustentáveis para toda Santa Maria região, para você e para o seu negócio. E hoje o nosso episódio, ele é especial porque ele, além de ter o patrocínio da Sustenbio, ele está sendo gravado na sede da própria Sustenbio. Então, estamos hoje, imersos na Sustenbio Engenharia e Meio Ambiente. E para gravar esse episódio especial, temos aqui um convidado muito especial também para falar de temas muito importantes e muito relevantes para o nosso dia a dia. Hoje o nosso convidado é o meteorologista Gustavo Frasson Verardo. Ele é sócio fundador da Baroclima Meteorologia e atualmente trabalha na Electra Energy em Curitiba. Além disso, Verardo se graduou pelo FSM em 2012, é pós-graduando em Energias Renováveis e Eficiência Energética pela UFPR, iniciou sua carreira na Somar Meteorologia em 2013, atuando na área de mídia e atendimento a rádios, e também já trabalhou na Alerta Blue em Blumenau, onde atuou na previsão de nowcasting, tendências climáticas, monitoramento e alerta de enchentes. E hoje ele vem aqui, Seja muito bem-vindo, Gustavo, ao nosso programa e a Sustenbio também. Eu agradeço muito, a oportunidade, o convite e o espaço, diante de um tema que eu acredito que está sendo um dos mais comentados a nível mundo, que é o clima e as suas mudanças e as suas ações com relação ao homem e ao que o homem fez para que a gente, chegasse a esse ponto. Sim, e alterações climáticas já tem sido tema de alguns episódios, de episódios anteriores. A gente teve, eventos extremos aqui que nós vamos falar. Já vou dar spoiler que nós teremos uma sequência de 2 programas com o Gustavo Verardo, Este primeiro a gente vai falar sobre El Niño e Laninha, e no nosso segundo programa, na próxima semana, a gente vai falar sobre os efeitos, das enchentes, os nossos eventos extremos e o que tem acontecido e o que pode acontecer, Então, já dando spoiler da continuidade do nosso assunto. E vamos iniciar então, Seja bem-vindo, fale um pouco aí da tua trajetória como meteorologista e já vamos entrar no El Niño e Laninha, Que são eventos que afetam bastante o clima do Rio Grande do Sul. Exatamente. Bom, então, eu me formei na UFSM no final de 2012, iniciei a minha carreira em São Paulo, fiquei lá de 2013 até maio de 2014. Depois fui para Blumenau, na Defesa Civil. Lá era um outro ritmo de trabalho e uma outra área, Em São Paulo era algo mais voltado com mídia, com atendimentos de rádio, mídias de maneira geral. E em Blumenau era algo mais relacionado com eventos extremos, com a Defesa Civil e lidando diretamente com vidas, O impacto das intempéries do tempo na vida, Então foi um desafio muito bom que me deixou com uma bagagem assim de tempo e clima muito especial e importante. E hoje eu atuo no setor elétrico brasileiro há quase 7 anos, lá em Curitiba. Então, a gente vai iniciar hoje com 2 assuntos, que são bastante comentados, que a gente aprende desde lá do colégio. A gente ouve El Niño, Laninha desde sempre, Desde sempre, Então, eles são fenômenos de grande escala global, que a gente chama, que atuam ali no Oceano Pacífico, desde a costa do Peru até a Oceania,
e um é o oposto do outro, né? Então a gente vai começar aí com o fenômeno El Niño, que se caracteriza pelo aquecimento, né, das águas do oceano. Então a gente tem ali uma diminuição da intensidade dos ventos alísios e por consequência disso a água, né, do oceano começa a ficar mais quente. E se a gente tem uma água mais quente, a gente tem uma quantidade maior de evaporação e vapor da água que é jogado na atmosfera, né? Então isso impacta aí a dinâmica de circulação global da atmosfera. Então, efeitos de El Niño, né, básicos para o Rio Grande do Sul, principalmente entre inverno e a primavera, é chuva. A correlação dele, né, do aquecimento do Pacífico com o clima do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina também é uma relação com chuva. Então, se tem El Niño, principalmente de intensidade moderada ou forte, pode saber que a gente vai ter grandes problemas no Rio Grande do Sul nos meses em que ele estiver atuando, né? Então, principalmente e geralmente, né, os efeitos mais expressivos, né, de El Niño são quando a gente tem eventos de forte intensidade, que são exemplos, né? O grande El Niño de 1941, que a gente vai comentar, né, uma semelhança agora com 2024. Depois o El Niño de 97 e 98, que até hoje foi o mais forte da história. A gente teve também um El Niño forte em 2014 e 2015. E esse El Niño forte agora também no ano de 2023. E em que regiões do estado, né, para a gente não perder nenhuma informação, né, desse tema, costumam ser mais impactadas? Falando de Rio Grande do Sul, quais regiões costumam ser mais impactadas por esses fenômenos? Olha, a nível Rio Grande do Sul, a gente pode colocar, digamos que tudo no mesmo saco, tá? Não tem uma região que seja menos afetada ou mais. Eu acredito que eu possa dizer que a menos afetada por questões de desastres seria partes do litoral, tá? Mas o interior, principalmente divisa com Santa Catarina, Serra Gaúcha, Centro, Sul, região metropolitana e vales, são as áreas mais atingidas, tá? Então a gente tem, né, uma relação grande, né? Ah, mas por que chove muito no Rio Grande do Sul quando tem El Niño, né? Bom, não vou entrar em detalhes muito técnicos, né, porque não vem muito ao caso agora, mas se a gente tem uma massa de água grande na atmosfera aquecida, a gente tem uma quantidade de umidade maior que é disponibilizada para o sistema climático, né? Então, associada aí com a posição de um fenômeno, né, de um sistema que a gente, às vezes, a gente conversa, né, e escuta falar dele, que é o jato de baixos níveis. O jato de baixos níveis é uma corrente de ventos, tá, que sopra ali mais ou menos entre a Bolívia, partes do Paraguai e chega até o sul e traz toda a umidade da Amazônia para o sul do país. Tá? Então, boa parte da chuva do Rio Grande do Sul é alimentada pela umidade da Amazônia, que é trazida pelo jato. Consequentemente, se a gente tem mais umidade e mais calor na atmosfera, a gente tem literalmente a gasolina no fogo, né? Então, quando a gente tem El Niño forte ou de intensidade moderada, a gente tem sistemas mais robustos, a gente tem frentes frias mais expressivas, mais intensas, ocorrência de temporais mais constantes e principalmente chuva, né? Porque a gente tem uma grande disponibilidade de vapor da água na atmosfera. E acho que a gente pode citar também, né, o último evento grande de El Niño, que foi de 2023, que eu acho que a gente vai comentar na sequência, né? Mais a fundo nele. E aí tem a intensidade dos ventos. Eles também, qual a relação? Eles também têm influência, né? Além da grande precipitação? Isso, assim, com relação à ocorrência de eventos extremos, né, de chuva e vento, algumas análises estatísticas e climatológicas mostram que quando nós temos a atuação do El Niño, nós temos uma condição maior, né, um número maior de eventos, né, de queda de granizo de tamanho grande e também numa ocorrência mais expressiva de vendavais. Tá? Então, digamos que a atmosfera fica mais agitada e mais nervosa quando nós temos El Niño, porque nós temos todos os ingredientes fundamentais para a ocorrência de eventos extremos. Então, geralmente, entre a primavera e o verão que tem El Niño atuando,
são períodos aí em que nós temos um aumento na incidência de vendavais que causam até grande destruição, né? Sim. Antes da gente entrar no El Niño de 2023, que é um assunto, né, que ficou ali grifado, Sim. que teríamos que trazer com mais foco, teria como tu falar um pouquinho da laninha, Sim. das características da laninha para a gente Isso. conseguir entender a diferença? Isso, bom, então, a laninha é exatamente o contrário do fenômeno El Niño. Ela é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, desculpa, do Oceano Pacífico. E a laninha, ela se forma pela intensificação dos ventos alísios. Então, se a gente tem uma área que venta mais, a gente vai ter a retirada da massa de água da superfície oceânica e essa massa de água vai ser realocada em um outro local, que seria lá a costa da Austrália, né? Então, se a gente tem algo que tira uma massa de água, né, de cima de outra parte, a gente vai ter águas frias que ressurgem lá do fundo do oceano. Então, a laninha ela é caracterizada pelo resfriamento do Oceano Pacífico, certo? E os impactos de uma laninha clássica, principalmente quando atua ali entre a primavera e o verão, são períodos com falta de chuva no Rio Grande do Sul, tá? Então, ela costuma, em alguns episódios, não ela só, né, de maneira isolada, claro, mas ela que comanda o bolo todo, né? Quando a gente tem alguns eventos de laninha, a gente costuma até ter alguns episódios de estiagem. E se a gente tem a atuação de uma laninha no verão, a gente tem ondas de calor mais intensas, né? Então, basicamente, a gente tem uma retirada de umidade da atmosfera, a gente tem uma grande área mais seca, e nessa área mais seca a gente vai ter o desenvolvimento de um sistema de alta pressão, que é uma massa de ar quente e seco. E se a gente tem essa condição que atua no verão, a gente tem aí aqueles dias escaldantes, com máximas de até mais de 40 graus. Então, quando a gente tem a laninha atuando no verão, a gente costuma ter noites um pouco mais frescas e costumamos ter tardes mais quentes. E o El Niño, no verão, traz aquela sensação de ar mais abafado pela umidade alta, né? Então, os extremos de temperaturas costumam acontecer no verão, quando nós temos a atuação da laninha, que traz um perfil mais seco da atmosfera. E um outro ponto, né? Quando a gente tem aí a ocorrência da laninha, se atuando entre a primavera e o verão, a gente tem, né, alguns eventos de chuva de granizo intensas, tá? Por quê? Porque a gente tem uma atmosfera mais resfriada e isso impacta aí na concentração de gelo, né, nas nuvens do tipo cumulonimbus. E agora vamos para a parte que a gente tem bastante o que falar, né? Nos últimos anos, principalmente, né, desde o ano passado, 2023, a gente vem sofrendo, né, várias intervenções. E aí está o El Niño de 2023 que tu frisou, né? Precisamos falar do El Niño de 2023. Então, como que ele se difere dos outros anos, né? Dos outros El Niños, né? Dos anos anteriores. Por que o de 2023 merece tanto destaque aqui para a gente conversar? Exato. Então, o El Niño de 2023 ele afetou o clima de maneira global, certo? Mas digamos que infelizmente o sorteado, né, da vez foi o sul do país, o Rio Grande do Sul, tá? Então, o que acontece, né? A gente teve já grandes eventos de El Niño, né, em outros anos, porém, a gente nunca tinha tido, até então, um evento de El Niño forte, mas com grande parte dos oceanos da Terra quentes ao mesmo tempo. Então, a gente tinha literalmente uma água fervente, tá? De todos os oceanos, Atlântico, Índico, Pacífico, tá? Todos eles, né, com anomalias positivas de temperatura, uma grande quantidade uma disponibilidade de vapor da água muito grande na atmosfera e umidade, tá? Então, tudo isso, obviamente, está relacionado com mudança climática, com aquecimento global, tá? Que a gente vai dar um foco numa outra oportunidade, tá? E quais foram os principais impactos climáticos que esse fenômeno trouxe para a gente em 2023? Então, a gente sabe, né, que quando a gente tem a atuação de fenômeno El Niño, principalmente esse com intensidade forte entre a primavera e o verão, o resultado no Rio Grande do Sul são chuvas acima da média, tá?
Então, a gente teve aí esse El Niño que se formou ao longo do 2023. O seu ápice ali foi entre a primavera, tá, e o começo do verão. E na virada aí já para o 2024, a gente ainda estava sob a atuação dele, mas já com uma intensidade mais fraca, certo? Porém, o sistema de clima, né, a atmosfera é interligada, a gente não tem nada que seja independente uma coisa da outra, né? Então, esse El Niño de 2020 e 2023, ele trouxe chuvas extremas para o Rio Grande do Sul. A gente teve acumulados extremamente altos, tá? A gente teve já muitos transtornos e estragos, sobretudo na região dos vales, região de Lajeado, Estrela, bacias dos rios Jacuí, Antas, do rio Taquari, né? Então, os meses de setembro e de outubro de 23 foram meses muito complicados. A gente teve eventos extremos de chuva que ultrapassaram aí os 300, 400 milímetros, tá? Mês de novembro também foi um mês extremamente caótico para a região ali da bacia do Rio Caí, principalmente nas cidades de São Sebastião do Caí e Monte Negro, que sofreram muito. A gente teve enchentes devastadoras na área de Monte Negro. Então, o fato X é, bom, se tem o Ninho, ok, uma tendência de chuvas acima da média. Tá, mas e qual a intensidade que ele vai adquirir? Se tende a ser forte, a gente acende já uma luz de alerta, né? Uma luz vermelha. Ok, a gente necessita ter um plano de contingência para caso aconteça alguma coisa. Mas a gente viu que principalmente esse evento de 2023, né, que também está ligado aí com o 2024, que a gente vai comentar mais à frente, o start, né, de tudo foi aí no ano de 2023. A gente teve grande parte do Rio Grande do Sul que sofreu aí com inundações graves, com acumulados de chuva muito altos, tanto nos meses ali no finalzinho de setembro, sobretudo outubro, que foi um mês que trouxe muitas enchentes, e também o mês de novembro. Então, a atuação e o reforço desse El Niño, ele ganhou intensidade pelo aquecimento global. A gente sabe que aquecimento global ele vai trazer uma potencialização dos eventos que já existem, tá? Então a gente vai ter extremos de chuva, extremos de estiagem, extremos de laninhas mais fortes, extremos de ondas de frio mais fortes, extremos de ondas de calor mais intensas. Então aquele padrão médio que a gente via há anos atrás, daqui para frente vai ser cada vez mais difícil de acontecer. Então o que a gente vai observar, o novo clima que a gente, né, infelizmente, tem que abrir os olhos, porque já está acontecendo, Ligar um o clima alerta, extremo. né? Né? Então a gente tem um sinal aí de alerta com relação ao clima que já está apresentando aí extremos e que, né, só fazendo um gancho, a gente viu aí nos últimos dias o que aconteceu na Espanha, né? Exatamente. Na região de Valência a gente teve a chuva do ano em 2 dias. Então, só para a gente fazer um comparativo, a média anual de chuva em Santa Maria é 1.778 milímetros. Ao longo do ano, se espera que chova 1.778. A média anual de chuva em Valência é bem mais baixa, em torno de 550 a 600 milímetros anuais. Só que o problema foi que é uma área que, como não recebe eventos extremos de chuva até então, não tem um suporte, um preparo para receber um evento extremo. E nós tivemos em 2 dias a chuva do ano. Então isso é algo que é extremamente catastrófico, né? Porque a gente observa que depois de Valência, acho que uns 15 dias depois, a gente teve outro evento igual na cidade de Málaga, também na Espanha. Então a gente vê que os eventos extremos de chuva estão cada vez mais intensos mesmo, e um mais próximo do outro. E em todo mundo, né? Exato. Isso que chamou a atenção, e os meus amigos e família começaram a me mandar vídeos. Olha, tá acontecendo na Espanha também. Exato. Vamos falar sobre isso, né? Porque as pessoas meio que entram na bolha. O Rio Grande do Sul, aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu aqui na região.
E não, é uma coisa mundial, né? Uma coisa global. Olha lá na Espanha tudo que aconteceu também, né? E tem um outro ponto, né? Um outro sistema que está atuando no Oceano Pacífico entre os Estados Unidos e o Canadá, tá? Que é um ciclone bomba, tá? Então, qual é a característica de um ciclone bomba? É um sistema, né, que se forma muito rapidamente. A pressão atmosférica cai a absurdos em questão de horas e, consequentemente, a gente tem uma intensificação de ventos. Inclusive, a gente teve já ontem mortes no estado da Califórnia por conta de vendavais e de chuva extrema. Então, a gente precisa olhar um pouco também para fora e ver que os eventos extremos não acontecem só aqui, estão acontecendo e ficando cada vez mais constantes em outras partes do mundo, né? E a gente passou do ano passado, né, as enchentes, as grandes enchentes, e quando o pessoal estava recém se recuperando, achando que ia demorar mais 10, 20, 30 anos, a gente veio, né, outra em 2024, que a gente vai falar no próximo programa, mas para ver o quanto a frequência ela está realmente diminuindo e o quanto realmente tem que se falar sobre isso e ter o alerta, né, Exatamente. de entender esses fenômenos e entender no dia a dia o que está acontecendo com a gente. Exatamente. E boa parte disso, da questão de entender e o que fazer, a gente aprende no colégio, ou deveria, né? Deveria. Eu, por exemplo, não lembrava mais sobre os fundamentos de El Niño e La Niña. Exatamente. Então, até questões, digamos que, de como agir em situações extremas, né? Por que os Estados Unidos é o sonho de consumo de todo meteorologista? Porque se a gente assiste um filme, em qualquer instante, né, que tu esteja no meio do filme, ou tu vai escutar na rádio, né, no filme lá dos Estados Unidos, hoje o dia está ensolarado, a máxima vai chegar a tanto, você cuide da radiação. Ou tem uma televisão ligada em algum canto que está passando a previsão do tempo. Então, a cultura meteorológica e de clima lá é extremamente importante. Lá, o valor, digamos que, de um meteorologista é muito maior do que no Brasil, por exemplo. Tá? Então, lá, a exemplo, né, eles sofrem com intempéries por grande parte do ano. A gente tem a ocorrência de tornados muito fortes, intensos, devastadores. Só que lá tem um sistema muito interligado de avisos, certo? Para cada área, para cada cidade de cada estado. Então, um outro ponto é que a população sabe o que fazer em um caso extremo. Aqui, a gente não sabe, tá? Posso agora dar com os burros na água numa pergunta que eu vou ter que fazer. Mas, se tu recebe um aviso agora, que daqui a 20 minutos tem alerta de tornado aqui, para onde que tu vai? Não sei. Não Pois tenho para onde ir. Tem muita gente que ou vai pro carro, ou vai ficar na sala olhando pela janela, né? Então, se tu tá numa casa, né? Eu vou usar o exemplo casa, né? Se a gente tá numa casa, a gente recebe um aviso de tornado nos próximos 20 minutos, e tu não tem um abrigo, no caso, né? Um bunker, um subsolo, tu vai pro banheiro. Que é a única parte da casa que vai sobreviver, literalmente. Aqui na Sustainbio, a gente está no 9º andar. Eu acho que não seria o lugar mais seguro para ficar, mas são 3 subsolos de garagem. Exatamente. Seria um lugar seguro? Exatamente. Exato. Então, a gente precisa ir, né, se a gente está em prédio, claro, para um bunker, né, que tenha no prédio, ou para um subsolo, e numa casa, se não existe aí o porão, né, se abrigar no banheiro. Então, não são casos bobos, né, que a gente chama, mas são casos que podem parecer óbvio, ou óbvios, né, que a gente para e pensa assim, bom, tá aí, e o que eu vou fazer agora? Né? E isso é uma questão que a gente vai comentar também no próximo podcast. E eu acho que essa é uma questão que é a minha próxima pergunta para ti, né? Que quais são as lições, né? Se tem algum evento específico, algo específico que tu queira destacar ainda mais, né, do El Niño,
e quais são as lições aprendidas, né, que deveriam ser aprendidas, né, o que a gente tem que se atentar, né, para situações futuras iguais a essa. Exatamente. Olha, o que eu digo sempre, né? A gente precisa ter, já passou da hora, né, da gente ter uma cultura de implementação cerebral, né, lá nas crianças, nas escolas, tá? Assim como a gente tem uma disciplina de física, de literatura, de ciências, enfim, a gente precisa ter basicamente algo prático de como agir em casos extremos de tempo. Em caso de uma enxurrada, em caso de uma enchente, em caso de um vendaval, em caso de uma tempestade de raios. Então, tudo isso, né, auxilia muito para depois a tomada de decisão quando adulto também. Né? Então, um exemplo prático que eu uso é justamente o do ano de 2023 e o 24, que nós vamos comentar também. Né? Mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná são áreas preferencialmente atingidas por eventos extremos, né? Em qualquer época do ano. Muitas pessoas recebem SMS com alertas. Risco de chuva forte nas próximas 24 horas, de tal a tal localidade. Risco de temporal, risco de enchente. Tá, mas tu vai receber 5, 10 avisos por dia e eles não se confirmam? A gente precisa ter algo mais voltado, porque a gente chama de nowcasting, para a área operacional, para a gente ter avisos, né, mais corretos e mais, digamos que, detalhados por área, porque não adianta eu lançar um aviso de Uruguaiana a Pelotas, que passe pela divisa inteira com o Uruguai, e dizer que em algum ponto daquela área vai ocorrer algum tipo de vendaval. Então, um outro ponto bastante falho que nós temos hoje é a questão de avisos banalizados. Né? Ninguém leva a sério, Ninguém leva a sério. E também não só por culpa de quem não leva a sério, mas por uma grande parcela de que esses avisos não são dados da maneira correta. Então, isso acaba gerando pânico e o segundo passo é gerar uma descrença nesses avisos. Então, a gente só vai mudar um pouco a cultura e poder mitigar um pouco os efeitos do clima, né, que está mais extremo, quando a gente tiver algo que seja mais assertivo e que esteja dentro da realidade da população de modo geral. Então, a única saída, né, e acho que o meio base para a gente começar a ter uma cultura meteorológica mais assertiva, é a gente ter uma educação muito básica nas escolas a respeito de eventos extremos. Né? E a gente ter também, claro, né, já vou dar uma chicoteada na minha classe, a gente ter um pouco de discernimento, de conhecimento por partes de meteorologistas mesmo, que tem que ter um perfil base para atuar num sistema de alerta. Né? Porque assim como numa área médica, a gente tem o oftalmo, o cardio, o neuro, né? São médicos que se especializam naquelas áreas. Em meteorologia acontece a mesma coisa. Existem diversas áreas que tu pode se aperfeiçoar. Por exemplo, o meu perfil, a área que eu sigo até hoje, embora eu já tenha migrado, né, por algumas empresas, é o perfil operacional, que é esse perfil do dia a dia, da rádio, do sol quente, do calor, da chuva forte, do aviso de vendaval. Então é esse perfil que os órgãos estaduais e municipais necessitam ter. E ter meteorologista dentro desses órgãos. E qual é a melhor forma para a gente ir finalizando esta primeira parte da nossa conversa? Qual é a melhor forma de alertar a população? O que a população pode fazer? O que a gente pode cobrar, né, de órgãos públicos, de quem deve fazer, né, esse contexto e os desafios que enfrentamos? Bom, o que tu tem para nos trazer sobre isso? Algo que eu digo, né, assim que eu costumo dizer nos últimos anos, é que agora, não literalmente, né, a ponta de faca, não que não tenha mais o que fazer, porque os avisos já foram dados há muito tempo, né? Mas
o que a gente vai ter que aprender daqui para frente é conviver com um clima extremo. E o clima, né, a gente tem alguns estudos aí que mostram que as intempéries de clima, né, seja de adversidades, de enchentes, de ocorrência de furacões mais intensos, de eventos de chuva, são ou é o principal causador de perdas econômicas a nível mundial. Então, o clima está diretamente relacionado com a economia. Se tu tem um clima mais extremo, como é que tu vai ter uma safra boa? Como que tu vai ter uma quantidade maior de alimentos, né? Então, na condição de desafios, né, que hoje, infelizmente, a gente vê em muitos locais, principalmente no Brasil, é questão de desmatamento, né? A gente vê cada vez mais concreto e menos verde. E isso é algo extremamente preocupante. Depois não adianta culpar o tempo, a chuva forte, o estrago e aí, infelizmente, a perda de vidas, né? Quando se o ser humano mesmo que cavou a sua própria cova. E além do desmatamento, a gente teve as queimadas esse ano também, né? Um ponto bastante relevante é que queimadas no Brasil sempre existiram nessa época, tá? O ápice da estação seca é entre agosto e o início do mês de setembro. É, entre aspas, normal que ocorram focos de incêndio pelo calor, certo? Sim. Porém, né, a gente sabe que nos últimos anos, principalmente nos últimos 4, 5 anos, a área de queimadas está muito maior e muito mais intensa. Tanto que nesse ano a gente teve uma grande quantidade de pluma de fumaça de queimada atuando no Rio Grande do Sul por vários dias. E por que isso aconteceu? A gente tinha, claro, né, queimadas fortíssimas, muito intensas. Tínhamos um bloqueio atmosférico no centro do Brasil que impedia que as frentes frias avançassem. Então a gente tinha vento que soprava de norte que trazia fumaça de queimada. Então isso está estritamente relacionado aí também com as intempéries climáticas, com as mudanças climáticas, com o aquecimento global. Só um exemplo prático, eu trabalho com energia, certo? Com hidrelétricas, com energia eólica, solar, enfim. A gente teve um histórico de maio até agosto, tá? De um histórico de 94 anos de nível de medição de vazão, tá? Os piores dos piores do histórico de 94 anos ali no sudeste do Brasil. Agora, no mês de novembro, a gente está tendo aí uma estimativa para encerramento como sendo o 17º melhor dos 94 anos. Então a gente vê que os extremos estão cada vez mais próximos. E isso tudo causado por mudança climática e aquecimento global. Mas a questão das queimadas é algo que preocupa muito. Porque quanto menos verde a gente tem, mais extremo vai ficar o clima. E inclusive alguns estudos do IPCC mostram, né, que as áreas centrais do Brasil tendem a terem uma redução gradual da chuva, enquanto que o sul do Brasil tende a ter algo contrário. Aqui a gente tende a sofrer muito com futuras enchentes. Então, não temos mais o que prevenir, na verdade, remediar e nos adaptar Só isso. à nossa nova realidade climática. Exatamente. Eu acho que a palavra certa a essa altura do campeonato é adaptação. Então fica o alerta. Aqui nós finalizamos a primeira parte do nosso programa com o Verardo, né? Foi uma aula para mim, com certeza eu tenho certeza absoluta que vai ser uma aula para todo mundo que está nos vendo, nos assistindo. E aqui a gente encerra a primeira parte, voltamos no próximo sábado para a gente falar sobre o evento de chuvas extremas de 2024. Né? Falamos do El Niño de 2023, os extremos, né, que já foram catastróficos. E em 2024 tivemos mais catástrofes. E no próximo episódio a gente vai falar, né, do ano que estamos vivendo, dos nossos últimos eventos. Então, né, espero vocês no nosso próximo episódio. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, nos acompanhem nas redes sociais para ver aí a sequência deste assunto. E até o próximo sábado.